Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui na resolução da prova da FUVEST 2022, a prova V, a questão número 37. E o enunciado diz assim: a figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medido uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2. Essa aqui, o M é unidade de medida, tá? 2 unidades de medida. Então, o quadrado tem lado medindo uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo e o segmento AB tem tamanho 2 unidades de medida. Quando o ângulo θ AOB for máximo, seu cosseno será. Então, para essa resolução, eu separei aqui o quadrado e esse triângulo aqui, ó, OAB, tá? Para a gente analisar algumas coisas. Bom, OB é o raio do círculo, beleza? Então, vamos anotar aqui, ó. OB é o raio do círculo, certo? E ele está falando que esse raio, 2 unidades de medida. E ele fala aqui, ó, que AB tem 2 unidades de medida. Então, AB igual 2 unidades de medida. Então, nesse triângulo aqui, ó, OB é o raio do círculo, 2 unidades de medida, e AB é um valor que ele dá aqui no enunciado, 2 unidades de medida. O que a gente pode concluir desse triângulo? Que esse triângulo é isósceles, tá? O triângulo AOB é isósceles de base OA, tá? Então, temos dois lados congruentes aqui, 2 unidades de medida, então a base desse triângulo OA. A consequência imediata disso, que se a base é OA, os ângulos da base são congruentes. Se esse ângulo é θ, que nem está aqui, ó, aqui também é θ, beleza? E a gente consegue escrever a forma desse ângulo B aqui, ó, de vértice B, tá? Você tem que θ mais θ dá 2θ. Então, esse cara aqui é 180 graus menos 2θ. Só para deixar indicado aqui. A gente nem vai utilizar esse valor aqui, mas só para deixar indicado aqui. Certo? Então, a gente tem essas conclusões aqui. A medida OA a gente não tem. A gente vai ver qual é a possível medida desse segmento OA, tá? É por isso que eu separei esse quadrado aqui, ó. O quadrado que está aqui, eu separei ele aqui para a gente verificar quais são as possíveis medidas de OA. Vamos lá, ó. O quadrado, ele tem uma unidade de medida, o lado dele, tá? Certo? Ele fala aqui, ó, o quadrado tem lado medindo uma unidade de medida. Bom, e eu tracejei aqui, ó, passando pelo centro do quadrado, por quê? Para a gente verificar algumas coisas. A primeira é a seguinte: se o lado é 1, do centro para cá, o apótema é meio, certo? Aqui também é meio, o apótema do quadrado. Como essa parte que eu estou marcando aqui é um triângulo retângulo, certo? É um triângulo retângulo. Essa medida OA, ela tem que ser maior do que meio, porque num triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado, é o lado de maior medida do triângulo. Então, a gente só tem uma conclusão aqui, ó. OA é maior do que ou igual a meio, certo? Se eu trazer esse ponto A para cá, vai ser meio. Então, onde ele está aqui é maior ou igual a meio, tá? Não tem problema escrever isso, certo? Então, vamos para outra situação, nesse mesmo quadrado, tá? Então, vamos analisar uma outra situação aqui, ó.
O que acontece é o seguinte. Nesse quadrado, eu vou traçar a diagonal dele aqui. A diagonal do quadrado é a seguinte. A diagonal do quadrado é lado vezes a raiz quadrada de 2. Como a medida do lado é 1, então é 1 raiz de 2, que é a raiz de 2 unidades de medida. Porém, esse segmento OA, o máximo que ele pode ser é trazer esse ponto A para cá. O máximo que ele pode ser é a metade da diagonal. Então, OA é menor do que ou igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Esse segmento aqui é menor que a metade da diagonal. Se a diagonal é a raiz de 2, ele é menor do que ou igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu trazer esse ponto A para cá, certo? Ele vai ser no máximo raiz de 2 sobre 2, certo? O que eu quero escrever com isso aqui, ó, que OA é maior do que ou igual a meio e menor do que ou igual a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é o máximo que ele pode ser, é raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, isso aqui é a mesma coisa que escrever que o lado OA escrever que OA é maior do que ou igual a meio e OA é menor do que ou igual a raiz de 2 sobre 2, então OA ele é uma medida de meio até raiz de 2 sobre 2, certo? Então, essa é a conclusão que a gente tem sobre esse lado aqui, ó, do O até o A. Tá? De meio até raiz de 2 sobre 2, não mais do que isso, certo? E essa conclusão a gente tirou aqui por causa desse quadradinho aqui que está internamente ao círculo. Bom, vamos para outras observações necessárias aqui na figura. É o seguinte, para que esse ângulo θ seja máximo, então uma observação aqui, ó, para que θ igual a OB seja máximo, é necessário que esse ângulo aqui, ó, de vértice B, tá? Esse ângulo aqui, ó, OBA ou ABO, tanto faz, que eu marquei ali como 180 graus menos 2θ, para que esse ângulo AOB, esse θ, seja máximo, é necessário que esse ângulo ABO aqui, ó, de vértice B, ele seja mínimo. Tá? Tem que ser mínimo. Beleza? E no triângulo é o seguinte, tem um teorema de geometria que fala que, tanto faz você fazer a leitura, que o ângulo de maior medida, ele é oposto ao lado de maior medida. Ou, por outro lado, o ângulo de menor medida, ele tem que estar oposto ao lado de menor medida, certo? Então, quem é o ângulo de menor medida? Esse aqui, ó, o ABO. Então, vamos lá, ó. Como? ABO é o ângulo de menor medida, conclui-se que OA é o lado de menor medida. E como esse ângulo ele é o mínimo possível, o mínimo que atinge aqui é meio. Então, como o ângulo ABO é mínimo,
Então, OA é mínimo também. Ou seja, desse intervalo que a gente pegou aqui, ele só pode ser meio. Então, OA é igual a meio. Bom, a gente já encontrou a medida de OA, tirando essas conclusões. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Uma ideia é você utilizar aqui a trigonometria do triângulo retângulo. Então, vou traçar a altura de um triângulo isósceles, aí, no caso, em relação ao vértice B, a altura relativa à base do triângulo isósceles, ela é mediatriz. E como pega aqui no ponto médio, ele divide a base em dois segmentos congruentes. Como OA é meio, então essa medida aqui é 1/4. Essa medida aqui é 1/4. Aí eu uso a trigonometria no triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então, do triângulo retângulo, aqui, ó, OMB, a gente vai aplicar a trigonometria aqui, ó. OM, em relação ao ângulo θ, OM é o cateto adjacente e 2, aqui o OB, é a hipotenusa. O cosseno de θ, olha lá, ó, cateto adjacente pela hipotenusa. Isso aqui é 1/4 vezes meio, que é 1/8, tá? Aqui não tem nada, é 1, você multiplicando por meio no numerador e denominador, é a regrinha lá, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá 1/8. O cosseno de θ é 1/8 e está aqui na alternativa A. A gente poderia utilizar também a lei dos cossenos aqui, ó. Uma outra possibilidade aqui é a seguinte. É a gente usar a lei dos cossenos aqui, pegando um ângulo θ. Tá? Uma outra maneira, né? Daria um pouquinho mais de trabalho. Uma outra maneira é pela lei dos cossenos. Olha para o ângulo θ, lá, o 2, então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado é igual. Esse lado ó, é meio, o lado OB é 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais meio ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes meio vezes o cosseno de θ. Ia ficar 4 é igual a 4 mais meio ao quadrado é 1/4 menos esse 2 com esse 2 cancela, 2 vezes 1 dá 2 vezes o cosseno de θ. Então, a gente teria 2 cosseno de θ é igual a 1/4 mais 4. Esse 4 aqui vem para o lado direito aqui negativo. Mais 4 menos 4 dá 0. A gente tem 2 cosseno de θ igual a 1/4. E isso implica que o cosseno de θ dá 1/8, tá? Dividindo os dois lados por 2 aqui, 1/4 dividido por 2 dá 1/8, dá a mesma coisa. Certo? Então, esse exercício ele dava bastante trabalho, porque a gente precisava concluir qual é a possível medida de OA, né? Então, a gente concluiu que é meio. Então, aqui vai dar 1/8. Tá bom? Belezinha, galera? Então, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários o que você sentiu dificuldade, perguntas, sugestões, que eu vou estar à disposição aí para te responder e te ajudar. Tá bom? Galera, se possível, inscreva-se aí no canal, dê um joinha, ativa as notificações que eu vou estar resolvendo outras questões aí da prova da FUVEST e vou trazer outros conteúdos de matemática aí para vocês. Um bom 2022 aí para todo mundo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Esteja bem. Tchau, tchau, galera. Um grande abraço. Valeu!